Aqui vai um resumo didático do artigo de Aaron Preston, que se encontra na Internet Encyclopedia of Philosophy, na internet, que é muito claro, embora de uma perspectiva da mainstream da filosofia norte-americana. Segundo Preston, a filosofia analítica foi uma revolução no pensamento filosófico que opõe a filosofia contemporânea à filosofia tradicional, fazendo-nos abandonar a tentativa de produzir grandes sistemas explicativos do mundo e do lugar do homem nele. Ela passou por 5 sub-revoluções. De 1900 até 1910, o realismo anti-idealista. De 1910 a 35, a filosofia da linguagem ideal. 35 a 45, o positivismo lógico esteve no auge. De 45 a 1960, a filosofia da linguagem ordinária dominou. E de 1960 até agora, o que existe é o que ele chama de filosofia analítica pós-linguística, caracterizada por uma ampliação do leque de interesses e ecleticismo. A precisão e o interesse em tópicos restritos é enfatizada, até hoje, contra a discussão cavalheiresca de tópicos muito amplos. Primeira fase, realismo anti-idealista. Embora o originador da filosofia analítica possa ser considerado Gottlob Frege, na Alemanha, no final do século XIX, o cenário onde essa filosofia se desenvolveu foi realmente na Inglaterra. Assim, no início do século XX, Bertrand Russell e Edward Moore, o primeiro, certamente, que trocava cartas com Frege e leu Frege em alemão, esses filósofos originaram a filosofia analítica na Inglaterra e eles foram educados por hegelianos que defendiam que o mundo possui uma unidade que é mental ou espiritual. Segundo esses hegelianos, que orientaram inicialmente Russell e Moore, cada objeto externo só existe em virtude das relações que possui com todos os demais. Essa é a doutrina das relações externas. Assim, essa imagem que vocês estão vendo, ela só existe porque ela tem relação com outras coisas, como, por exemplo, a geladeira ligada no meu apartamento. Bom, assim, nada existe realmente em isolamento. Só o todo existe, o espírito universal. Moore e Russell se rebelaram contra essas ideias metafísicas e passaram a defender um realismo particularista. 2 e 2 são 4, independentemente de qualquer outra coisa. Além disso, eles deixaram de acreditar em grandes sistemas filosóficos e passaram a tratar de questões isoladas. Importante nisso era a noção de Moore e Russell, a noção que eles tinham de significados e proposições no início. Eles leram os alemães, para os quais os significados e as proposições eram entidades platônicas, para Frege inclusive, mas decidiram entender significados e proposições como coisas no mundo real, como, por exemplo, esse computador. Moore foi um filósofo do senso comum, como antes dele foi Thomas Reid, um inglês clássico que enfatizava o exame da linguagem ordinária. Moore achava que o senso comum vem expresso na linguagem ordinária, de modo que quem o ataca, que ataca o senso comum, ataca dessa maneira o próprio meio pelo qual ele se exprime, pelo qual nós nos exprimimos, dizendo então coisas equívocas ou sem sentido. Assim, pensa ele no artigo Uma Defesa do Senso Comum. As crenças do senso comum, segundo Moore, são: nunca estive muito longe da Terra, eu tenho um corpo humano vivo, outras pessoas têm corpos humanos vivos, existem outras pessoas, uma coisa é ela mesma, o branco não é preto, etc. Para Moore, negar essas
coisas seria perverso. Ademais, como os limites da linguagem significativa são fixados pelos sentidos ordinários da proposição de senso comum, o filósofo tende a aceitá-los como ponto de partida da reflexão filosófica. Moore é uma espécie de filósofo da linguagem ordinária antes da filosofia da linguagem ordinária. Bem diferente foi o filósofo Bertrand Russell, o maior filósofo inglês do século XX. Para o idealismo, pensava ele, 2 e 2 são 4, só seria verdadeiro em relação com o todo e não isoladamente. Além disso, o mundo externo, estando relacionado ao sujeito da percepção, se vale a doutrina da relação interna, então seria dependente desse, resultando daí um idealismo psicologista. Certamente, Russell e Moore conheciam muito pouco Hegel por si mesmo. Hegel é principalmente, eu penso, um filósofo da história que mostrou como a consciência humana, não a consciência individual, mas a consciência humana coletiva, é capaz de evoluir segundo estágios. E esse foi o grande insight da filosofia de Hegel. Mas, deixando isso de lado, voltemos a Russell. Russell é especialmente contra a teoria dos objetos de Meinong. Para essa teoria, o significado tem de ser sempre um objeto. Nesse caso, uma frase como "a montanha de ouro não existe" precisa ter um objeto, um sujeito-objeto. A montanha de ouro, que deve estar, então, em algum céu platônico ou cuja existência no mundo é negada. Ela precisa ser, se ela não existe, ela subsiste para Meinong. Então existe um reino de objetos não existentes, mas subsistentes, como a montanha de ouro, quadrado redondo, etc. Mas isso é absurdo. E isso era demais para Russell. E a solução de Russell foi defender a sua famosa teoria das descrições. Segundo ele, que era um matemático, um lógico, expressões denotativas que envolvem termos como todo, nenhum, algum, um ou a, são símbolos incompletos. Essas expressões não possuem significado por si mesmas, mas só no contexto da frase que expressa uma proposição. Elas podem ser refraseadas, analisadas de modo a mostrar que são significativas, mas não se referem a nada existente. E um caso, que começa com A, que é uma descrição definida, a montanha de ouro não existe. É um caso Meinongiano, que é analisado por Russell como não existe ao menos uma coisa, e não mais do que uma coisa, que é uma montanha de ouro, que é uma montanha e que é de ouro. Ou não existe exatamente uma coisa, que é uma montanha e que é de ouro. Ou então, formalmente, não é o caso que existe X, tal que X é uma montanha e X é de ouro, e, além disso, para todo Y, se Y é uma montanha e Y é de ouro, Y é igual a X. Essa segunda parte garante a unicidade, que não há mais de uma montanha de ouro, porque tudo aquilo que for uma montanha de ouro, Y será X, será o mesmo que é considerado como existente na primeira frase da fórmula. Existe X, tal que MX e O de X. E isso é negado, não existe isso aí. Bom, isso demonstra que a referência à montanha de ouro é uma ilusão gramatical dissolvida pela análise lógica da filosofia da linguagem ideal. Não existe mais o sujeito à montanha de ouro referindo-se ao objeto existente ou subsistente que seja a montanha de ouro. O que existe quando nós consideramos a análise, a forma analisada, são apenas predicados, como ser uma montanha, ser de ouro, e assim por diante. Russell passou mais de 10 anos escrevendo os princípios da matemática,
a tentativa clássica de reduzir a matemática à lógica, e nisso ele foi precedido por Gottlob Frege, obscuro filósofo alemão que para muitos, para mim pelo menos, foi o verdadeiro originador da filosofia analítica. Frege antecipou a noção brusselliana de símbolo incompleto com seu princípio do contexto de que palavras só têm sentido no contexto de sentenças completas. Junto a Russell, Wittgenstein criou o atomismo lógico, que foi desenvolvido por Russell em A Filosofia do Atomismo Lógico, publicado em 1918, e mais tarde pelo próprio Wittgenstein no Tratados Lógico-Filosóficos, que foi o livro que ele escreveu quando estava na Primeira Guerra Mundial e publicou em 1921. Segundo a versão wittgensteiniana dessa metafísica atomista, as nossas frases podem ser analisadas em termos de proposições atômicas, nas quais cada termo é o nome atômico correspondente a um objeto simples. Quando verdadeiras, as proposições atômicas correspondem a fatos atômicos constituídos de objetos simples, conjugados. Estes seriam, para Wittgenstein, constituintes últimos e indestrutíveis da realidade. Os pensamentos que poderiam ser expressos por frases atômicas são pinturas lógicas dos fatos elementares, fatos atômicos, em que teria que haver, para que o pensamento fosse verdadeiro, uma relação de um para um entre os elementos do pensamento e os elementos do fato. E uma concatenação entre os elementos do pensamento que fosse a mesma que a concatenação dos fatos. Num exemplo, que certamente não tem a ver com Wittgenstein, essa folha é verde, é uma proposição que pode ser simbolizada como FA, e FA é verdadeira se ela tem a mesma estrutura, se ela é isomórfica ao fato atômico FA, como é o caso aqui. Algumas coisas a mais: o significado do nome simples, do nome atômico, tem que ser o próprio objeto atômico. É uma concepção referencialista do significado. E o significado da frase atômica ou molecular será a possibilidade de correspondência com o fato, a possibilidade da existência do isomorfismo estrutural com o fato, com a conjunção ou de objetos simples. Sejam quais forem, seja o que forem esses objetos. As proposições complexas representando fatos mais complexos são chamadas de proposições moleculares. As nossas frases expressam proposições moleculares, porque elas nunca foram devidamente analisadas. E Wittgenstein, infelizmente, não nos mostra como elas deveriam ser analisadas. Apenas que ele considera isso uma necessidade da razão. Essas frases moleculares, elas resultam da associação de proposições atômicas através de conectivos lógicos como não, ou, e, se então, se e somente se. Você pode substituir isso tudo pelo sinal de Schaeffer, não ambos, x e y, e reaplicá-lo várias vezes e assim obter esses diferentes conectivos. Isso é algo técnico que não nos importa agora. Ainda é preciso notar que deve haver alguma coisa em comum para Wittgenstein, entre o que representa e o que é representado, entre o pensamento e o fato, a frase e o estado de coisas. Mas, como o pensamento, no caso, nada tem pictorialmente em comum com o fato, o que tem que haver em comum entre o pensamento e o fato é a forma lógica. Assim, por exemplo, uma pintura tem em comum com aquilo que é pintado,
se você pretende fazer o desenho de uma pessoa, tem em comum a bidimensionalidade, porque o espaço em que a pessoa está é tridimensional, o espaço do modelo, mas a bidimensionalidade é preservada na pintura. Na música, o que é preservado e é comum entre o representante e o representado é o tempo. A música se passa no tempo. Mas quando se trata de uma simbolização abstrata, como A sobre B, para se dizer que o livro está sobre a mesa, o que precisa haver em comum é apenas a forma lógica, que é uma noção impossível talvez de ser definida, mas que pode ser esclarecida por exemplos, e essa é uma ideia profunda. O valor de verdade das proposições moleculares depende do valor de verdade das proposições atômicas e seus conectivos lógicos. Basta você conhecer como funciona a regrinha do conectivo lógico e ter o valor de verdade das proposições que constituem, que são partes, as proposições atômicas que são partes da proposição molecular, que você calcula o valor de verdade da proposição molecular. Por exemplo, P e Q, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q será verdadeiro, e assim por diante. Então, as proposições moleculares são funções de verdade das proposições elementares, que são funções de verdade de si mesmas para Wittgenstein. Para Wittgenstein, do Tractatus, as proposições são significativas por serem capazes de afigurar os fatos, como eu já notei. As proposições significativas são as proposições da ciência. Então, eis aí o lado positivista do Tractatus. Mas então qual é o status das proposições da filosofia expressa no Tractatus, que são proposições sobre as proposições significativas da ciência? Para Wittgenstein, elas não possuem significado, embora não sejam absurdas. Elas são como uma escada que deve ser jogada fora depois que nós tivermos subido por ela. Para Russell, elas seriam metaproposições e o problema seria resolvido de forma muito mais racional e não mística. Positivismo lógico. O positivismo lógico, nascido em Viena na década de 20, resulta de uma mistura de Marx mais Comte mais métodos lógicos e buscou transformar a filosofia em ciência. É o que se chama de cientificismo. Muitos deles eram cientistas interessados em filosofia. Físicos, matemáticos, economistas, etc. Eles foram influenciados pelo Tractatus. Para eles, a filosofia tradicional era em seu cerne constituída de pseudo-problemas sem significado. E para mostrar isso, eles se valeram de um princípio tomado de Wittgenstein, das discussões com Wittgenstein que eles tiveram em Viena, é o chamado princípio da verificação. Segundo o princípio da verificação, o significado de uma proposição é seu método, regra, procedimento de verificação. Em outras palavras, o significado de uma proposição é a sua regra de verificação. Por exemplo, se a chave está no armário, o significado dessa frase são os diferentes métodos pelos quais eu posso verificar que a chave está sobre o armário. Por exemplo, eu subo numa banqueta e olho lá em cima e vejo que a chave está no armário. Verifiquei. Colocando isso dessa maneira, rudimentar, vaga, parece que faz sentido, bastante sentido. E se o significado de uma proposição não é o seu método, a sua regra, o procedimento pelo qual nós a tornamos verdadeiro, então eu não sei o que ele possa ser. Agora, as proposições da metafísica tradicional, o que os filósofos do Círculo de Viena quiseram foram usar essa ideia como uma arma contra a metafísica tradicional. E para isso eles precisavam precisar a noção de que o significado de uma proposição é a regra de sua verificação. O que eles pensavam? Que as proposições da metafísica tradicional eram inverificáveis.
Por exemplo, o nada nadifica, de Heidegger. Como você pode, através de observação, verificar, saber se é verdadeiro que o nada nadifica? Ou, de Hegel, o absoluto evolui segundo tríades dialéticas. Como eu posso saber se isso é verdadeiro? Que observação pode me demonstrar isso? Ou ainda as frases da religião. Existe um Deus invisível que está em todo lugar, mas como verificar se ele é invisível? Ou então, na Eucaristia, o vinho se transforma em sangue de Cristo. Como verificar? O vinho não se transforma em nada, mas a pessoa dirá que ele se transformou de uma forma que é imperceptível. Então não dá para verificar. Então não tem sentido. Não são verificáveis e, portanto, não tem sentido cognitivo. Agora, isso não significa que essas frases não tenham um sentido expressivo, assim como um meio de produzir uma reação na mente do ouvinte. Reação devido às similaridades de natureza que existem entre os usuários de uma linguagem, segundo Frege. Por exemplo, o amor é o amém do universo, uma frase de Novalis. Ou o amor é um cão do inferno, uma frase de um Bukowski. Não tem nada, isso aí não pode ser verificado, mas mesmo assim tem a sua função expressiva. O Círculo de Viena foi dissolvido com a ascensão do nazismo e os membros emigraram para os Estados Unidos, a maior parte deles, um lugar no qual eles exerceram uma enorme influência. A filosofia americana depende do pragmatismo unido aos efeitos do positivismo lógico e do cientificismo que esse positivismo trouxe. O positivismo lógico encontrou problemas insolúveis, primeiro com relação, no decorrer da história, o positivismo lógico encontrou problemas insolúveis com relação à sua primeira fase. Primeiro, com relação ao problema devastador com seu princípio da verificação, segundo o autor. O princípio afirma que todas as sentenças que não são tautológicas, isto é, obviamente verdadeiras, logicamente verdadeiras, precisam ser verificáveis para terem sentido. Ora, mas o princípio da verificação não é tautológico, que o significado de uma proposição é o modo de sua verificação, é a regra de sua verificação, não é uma coisa óbvia. Mas também esse princípio não é empiricamente verificável. Nós não sabemos como poderíamos verificar isso através de observações. Portanto, esse princípio é destituído de sentido. Se ele é destituído de sentido, ele é metafísico. Então nós usamos a metafísica para tentar destruir a metafísica. Isso é contraditório. Além disso, havia problemas em estabelecer o princípio de modo que ele servisse às pretensões cientificistas dos positivistas lógicos. Problemas que eu não vou entrar aqui, mas da forma forte ele destruía a ciência e da forma formalizada, precisa, mais fraca, ele admitia qualquer metafísica que os filósofos do círculo queriam desqualificar. A seguir, o autor passa a comentar Quine. A grande influência na filosofia americana, foi o primeiro filósofo analítico americano de maior importância e foi muito influenciado pelo positivismo lógico. Quine visitou os positivistas como Ayer na Inglaterra e parece que Carnap na Áustria, isso eu não sei ao certo, mas ele conheceu Carnap e foi muito influenciado. E era um lógico. E Quine manteve uma atitude cientificista e naturalista em toda a sua filosofia. Segundo os positivistas lógicos, os enunciados teóricos da ciência precisam ser reduzidos a enunciados observacionais, chamados enunciados protocolares, ou enunciados observacionais, verificadores da proposição. Quine, como um bom filho dos positivistas, ele tem que ser contra os pais. Então, Quine acha que isso é impossível. Num famosíssimo artigo chamado Dois Dogmas do Empirismo,
Ele identifica dois dogmas do empirismo, do positivismo lógico. Primeiro, a distinção analítico-sintético que ele quer desfazer. Segundo, é o verificacionismo do empirismo lógico, a crença de que cada enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico baseado em termos que se referem à experiência imediata. Então, primeiro consideremos a dicotomia aceita pelos empiristas entre analítico e sintético. Carney, por exemplo, aceitava isso perfeitamente. Você tem de um lado o analítico e o a priori e o necessário, e de outro lado o sintético, o a posteriori e o contingente. E para os filósofos do positivismo lógico, analítico, a priori e necessário andam juntos. Pode-se dizer que o analítico é uma definição linguística ou semântica, e o a priori é uma definição epistemológica e o necessário é uma definição modal ou metafísica da mesma coisa. E é importante entender, primeiro, cada um desses conceitos fundamentais para os estudantes. Primeiro, o que é uma verdade analítica, é que depende do significado de seus constituintes. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Basta ver o significado dessas palavras, 3 lados, triângulo, para saber que isso aí tem que ser verdadeiro. A verdade analítica. A negação da verdade analítica é tipicamente contraditória, é incoerente. O triângulo não tem 3 lados. Não faz sentido. A verdade sintética, por sua vez, eu estou tomando uma xícara de chá, ela é a posteriori. Ela depende da experiência. Conhecimento a priori. Uma verdade a priori é a mesma coisa que uma proposição que nós podemos saber que é verdadeira por intuição, pela pura razão e não pela experiência. Por exemplo, eu sei que 2 e 2 são 4, eu sei de que 7 e 5 são 12, e eu não preciso da experiência para saber isso, preciso apenas calcular. Eu sei que se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Eu sei que todos solteiros são não casados. Não preciso da experiência de observar pessoas solteiras para saber que não são casados por isso ou por aquilo. Uma verdade a posteriori, esses são conceitos epistemológicos ditos, é a que depende da experiência para ser conhecida. Exemplo, o gato está sobre o capacho. Os corpos caem com aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado. Verdades a priori, em geral, se não todas, não podem ser negadas sem incoerência. E se elas forem as mesmas coisas que as verdades analíticas, então a mesma definição, o mesmo critério se aplica. As verdades a posteriori podem ser negadas sem incoerência. Pode ser que o gato não esteja sobre o capacho. Muitas, se não todas as verdades a priori são necessárias. E muitas, se não todas as verdades a posteriori, são contingentes. Até aqui existe um paralelo entre analítico, necessário, a priori, sintético, contingente, a posteriori. Finalmente, como a verdade analítica é definida como a que é verdadeira devido ao significado de seus componentes, parece também que o a priori, todo a priori, é também analítico. Todo analítico é também a priori. Exemplo, todos os solteiros são não casados. É analiticamente verdadeiro porque a definição de solteiro é adulto do sexo masculino não casado. Ora, sendo assim, se você substitui essa definição de solteiro pela primeira ocorrência de solteiro na frase todos os solteiros são não casados, fica todos os adultos do sexo masculino não casados são não casados. Ora, isso é uma tautologia, é uma obviedade lógica. Mas por isso mesmo, essa é uma verdade também a priori e também necessária, não só analítica. Ora, o que Quine quer fazer é propor a dissolução da distinção analítico, sintético, a priori, a posteriori, necessário e contingente.
E o seu argumento é apenas parcialmente dado por mim agora, aquilo que me parece mais importante. Primeiro, que nós podemos definir analiticidade por meio de sinonimidade. Por exemplo, não casado é não casado é uma frase tautológica analítica. Solteiro é sinônimo de não casado. Então eu posso substituir solteiro na aparição de não casado na primeira frase e fica solteiro é não casado. Ora, então solteiro é não casado, devido à sinonimidade, é uma frase analítica. Mas Quine encontra aqui um problema. Como decidimos a sinonimidade? Resposta: por estipulação. Alguém na história, por aí, não se sabe quem, decidiu por fiat que solteiro é a mesma coisa que não casado. E as outras pessoas seguiram essa convenção. Mas, pergunta-se Quine, quem definiu isso? E quando? Nada claro. O ponto é que nós não temos uma evidência de que isso aconteceu, pensa Quine. Portanto, pensa ele, a explicação naturalista de sinonímia, e com isso também a noção de significado, é inverificável, o tipo de coisa que o empirista quer evitar. A noção de sinonimidade, de significado, em outras palavras, são noções demasiado vagas para Quine, para o cientismo de Quine. Nós tentamos definir a analiticidade por meio de noções igualmente vagas como de sinonimidade e significado. Ou ainda, também acontece isso com o caso da noção de necessidade, quando dizemos que necessariamente todos solteiros são não casados. Nada disso resolve o problema e, com isso, Quine quer rejeitar, devido ao seu naturalismo behaviorista, rejeitar as categorias espúrias do naturalismo, como analiticidade, necessidade, a prioridade. Após examinar várias possibilidades de definir a analiticidade, ele conclui uma segunda coisa, que a definição não é circular, mas é algo como isso, porque tem a forma, falando figurativamente, de uma curva fechada no espaço. Por quê? Porque os conceitos de analicidade é um conceito muito semelhante ao conceito de significados, muito próximo do conceito de significado, semanticamente, muito próximo do conceito de ter o mesmo significado, de sinonimidade, de necessidade. E isso faz com que, se no definins de analicidade eu apresentar essas palavras, a prioridade, ou necessidade, ou sinonimidade, ou significado, eu incorro numa espécie de, não de circularidade, mas de quase circularidade. É uma curva fechada no espaço, diz ele. Objeções. As duas objeções, a primeira é de Strawson e de Grice, é que Quine requer demasiada precisão dos termos do definins. Ele quer que a noção de identidade de significado, o significado, seja demasiado precisa, mais precisa do que realmente é. E, além disso, uma outra objeção é que ele não percebe que os termos de um definins precisam pertencer ao mesmo campo semântico do definindo. Daí porque essa quase circularidade tem que haver. Quer dizer, se eu quero definir um conceito, uma expressão conceitual, eu preciso usar no definins termos que tenham relação, que tenham uma certa proximidade semântica com o próprio termo que eu estou querendo definir. Se eles estiverem fora do campo semântico ao qual pertence o termo, eu não consigo mais definir. Imagine que você queira definir um conceito de ornitologia usando conceitos da física, ou da matemática, ou da química. Você não consegue. Então,
Isso aí é equívoco e falacioso, o argumento de Quine. Minha opinião de que, obviamente, isso aí é falacioso, antifilosófico, reducionista, cientificista. Isso nos leva ao segundo dogma. Quine quer criticar o reducionismo dos positivistas lógicos, para os quais qualquer enunciado científico tomado em isolamento poderia ser analisado em um pequeno número de enunciados observacionais capazes de verificá-lo. Verificacionismo. Contra essa visão atomista, isolacionista, local da verificação, Quine argumenta que o poder preditivo e, portanto, a verificabilidade e significado, somente como parte de uma rede de enunciados que constituem teorias abrangentes e visões do mundo, é possível. Esse é o holismo de Quine. Você não verifica enunciados individualmente. O que você faz é verificar contra a realidade todo o conjunto de enunciados, todo um sistema de enunciados. A verificação não é particularista e nem o significado. A noção de significado também é holista. Por isso, nunca verificamos falseando um enunciado em isolamento. A verificação, falseamento e, portanto, significado são holísticos. A observação pode parecer verificar, mas na realidade faz apenas uma contribuição parcial para a verificação da rede teorética total. Dado o holismo, nenhuma verificação é decisiva. A contribuição da observação para a verificação é sempre parcial e a teoria pode ser sempre salva pela realização de ajustes em algum outro lugar. É a imagem que ele faz de uma esfera eletrificada em que mudanças na superfície, a eletrificação da superfície da esfera podem produzir ou serem contrariadas por mudanças no interior, a eletrificação no interior da esfera, até mesmo no centro onde estariam enunciados primordiais, básicos, fundamentais da lógica, como o princípio da não contradição. O holismo significa que mesmo os enunciados da matemática e da lógica, geralmente considerados analíticos, poderiam ser revisados. Tudo pode, em princípio, ser revisado, ou quase tudo. O holismo quiniano destrói a prática usual de análise de substituir um enunciado por outro, com o mesmo significado, mas gramaticalmente diverso, uma prática que existe desde Moore, que parece perfeitamente razoável. Isso não pode haver porque os enunciados não têm significado em isolamento e nem as expressões. Bom, o último Wittgenstein e a filosofia da linguagem ordinária. Após Moore, a filosofia da linguagem ordinária praticamente desapareceu devido à percebida superioridade da filosofia da linguagem ideal. Mas ela retornou com a segunda filosofia de Wittgenstein e sofreu uma completa mudança, desenvolvimento depois, em Oxford. Wittgenstein estava em Cambridge, Moore também. Em Oxford, um grupo de filósofos depois da Segunda Guerra, John Austin, principalmente, depois Gilbert Ryle, Strawson e Grice, que migrou para os Estados Unidos. E mais tarde, esses filósofos influenciaram John Searle, que estudou com eles. E assim a filosofia da linguagem ordinária sofreu uma espécie de renascimento. E ela se tornou dominante após a Segunda Guerra Mundial até os anos 60. O mais importante filósofo da linguagem ordinária, se é que podemos dizer assim, foi Wittgenstein. Agora ele faz uma exposição rápida, superficial, mas uma interpretação possível entre as muitas do segundo Wittgenstein. Ao retornar à filosofia, Wittgenstein concluiu que a linguagem não possui nenhuma estrutura universal a ser regastada por uma linguagem ideal, mas ela é um emaranhado de práticas, de jogos de linguagem que funcionam de acordo com regras próprias, que podem ser apenas mostradas e fazem parte da forma de vida da comunidade linguística.
A linguagem é um fenômeno estritamente social e não pode ser estudada em abstrato. Os jogos de linguagem são totalidades não analisáveis e o significado é o uso. Problemas filosóficos surgem de confusões linguísticas e devem ser desfeitos por uma terapia filosófica, uma terapia linguística. A filosofia tradicional resulta de erros linguísticos, confusões a serem desfeitas quando mostramos como as palavras são realmente usadas nos jogos de linguagem. Segundo esse autor, parcialmente devido ao cientismo de Quine, a filosofia analítica atual retomou a sua relação com a ciência e se tornou mais complexa, abandonando pontos de vista da filosofia da linguagem ordinária, isso já desde 1970, e se transformou em uma filosofia analítica pós-linguística, caracterizada por ecleticismo e subdividida em partes. Uma das partes ficou sendo a própria filosofia da linguagem, enquanto tal, e outras ficaram sendo a epistemologia, a metafísica, a filosofia da ciência, ética, metaética, etc. Tudo isso mantendo os princípios de clareza e rigor analíticos. Vamos agora então à última fase, que é a da filosofia analítica pós-linguística, rapidamente exposta. O campo se tornou muito mais complexo, verdadeiramente eclético, de modo que o autor chama a atenção apenas para duas coisas. Primeiro foi o renascimento da metafísica. A metafísica é entendida como uma investigação de problemas metafísicos específicos, por exemplo, o que é propriedade, o que é causalidade, sem construção de sistemas. Ela renasceu e se tornou uma das 3 disciplinas centrais da filosofia analítica teórica contemporânea. Essas disciplinas centrais são, para o autor, a metafísica, a epistemologia e a filosofia da linguagem. E, de fato, aqui eu concordaria com ele. A filosofia da mente teria um lugar à parte. Isso aconteceu em parte devido, primeiro, à destruição do princípio da verificação, obra de Quine, em parte. Segundo, a filósofos como Strawson, que em 1960 apresentou sua metafísica descritiva no livro Individuals, dentro do escopo da filosofia da linguagem ordinária. Depois vieram Davidson, Tarski, que tornaram possível que David Lewis desenvolvesse a sua metafísica dos mundos possíveis, segundo a qual existe uma infinitude de estados de coisa, de mundos possíveis igualmente reais. Ainda a semântica dos mundos possíveis tornou possível, 4, a teoria da referência direta, que também tem certamente algo de metafísico, segundo a qual certas palavras como nomes próprios não têm significado, mas apenas referência direta. Eles serão os tags, segundo a Ruth Marcus, anterior a Kripke, e o que Kripke mais tarde chamou de designadores rígidos, que se distinguem por se aplicarem em todos os mundos possíveis nos quais o objeto a ser referido existe. Assim, nomes próprios se distinguem por serem designadores rígidos, como, por exemplo, Aristóteles. Você aplica o nome próprio Aristóteles em todo o mundo possível no qual esse filósofo, o Aristóteles, existe. Por isso, o nome Aristóteles é um designador rígido. Agora, os designadores flácidos seriam as descrições definidas. Também se refere a apenas um objeto, mas esse objeto muda de mundo para mundo. Por exemplo, o tutor de Alexandre foi Aristóteles no nosso mundo, mas pode ser que em outro mundo possível o tutor de Alexandre tenha sido Pitacos e não Aristóteles. Portanto, esse é um designador flácido. Então, o nome próprio tem a propriedade metafísica de ser um designador rígido. Isso faz emergir na nossa cabeça a velha noção de substância. O designador rígido agarra a essência, ele segura a substância. Como? Eu não sei. Finalmente, a filosofia analítica volta-se hoje para a história da filosofia, tornando que é um tema rejeitado pelos iniciadores do movimento. Primeiro, a história da própria filosofia analítica. Por exemplo, a redescoberta do fato de que Russell e Moore não se consideravam filósofos da linguagem, sem falar
em uma renovação do próprio tratamento da história da filosofia. É isso. O artigo de Preston não deixa de ser útil, mesmo que nós possamos discordar de alguns pontos.